Meu nome é Antônia Maria Pereira, tenho 52 anos, e essa é a história de como vim parar na cela 13. Um lugar onde as vozes nunca se calam, nem as das outras mulheres, nem as que ecoam dentro da minha cabeça. Este é o canal Sabedoria em Contos, onde histórias reais e emocionantes ganham voz. Histórias que tocam, curam e fazem pensar. Nasci em Arcos, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Minha mãe era costureira, mulher firme e silenciosa, e meu pai trabalhava como pedreiro, um homem simples, que achava que chorar era coisa de gente fraca. Cresci acreditando que amor e obediência eram a mesma coisa, que para ser amada, eu precisava calar. Eu tinha 22 anos quando conheci Roberto. Ele era novo na cidade, um homem bonito, com um sorriso largo e um olhar que misturava charme e perigo. Nos conhecemos em uma festa da igreja, ironicamente. Ele me ofereceu um copo de refrigerante e disse: "Com esses olhos, você devia estar no cinema, não aqui no meio desse povo." Naquela noite, eu voltei para casa flutuando. Foi o primeiro homem que me fez sentir vista. E quando ele começou a me procurar todos os dias, a me acompanhar até o trabalho e a dizer que eu era a mulher da vida dele, eu acreditei. Casamos um ano depois. Eu usava um vestido simples, emprestado da minha prima. Não tínhamos nada, mas eu achava que o amor bastava. No começo, ele realmente me fazia sorrir. Mas a lua de mel da vida dura pouco quando o amor vem misturado com controle. As brigas começaram pequenas. Primeiro, ele reclamava das minhas roupas, dizia que eram curtas demais. Depois, implicava com as minhas amigas. E, por fim, passou a me proibir de visitar minha mãe. No início, eu achava que era ciúme, prova de amor. Mas logo percebi que era posse. E a cada discussão, ele se tornava mais frio, mais imprevisível. Houve um dia em que ele chegou bêbado, chutou a porta e gritou que eu estava o traindo. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Aquela noite foi a primeira vez que senti medo, medo de verdade. Depois disso, o ciclo se repetia. Ele pedia desculpas, chorava, prometia mudar. E eu, cega pelo costume de perdoar, acreditava. Até que um dia, o medo virou ódio. E o ódio virou silêncio. Um silêncio que, por dentro, foi me matando aos poucos. As brigas com o Roberto foram ficando cada vez mais pesadas. Ele já não pedia desculpas, apenas me ignorava, como se eu fosse parte dos móveis da casa. E quando bebia, virava outro homem. Gritava, quebrava coisas, dizia que eu o fazia infeliz. Por dentro, eu já estava esgotada. Não era mais amor, era sobrevivência. E sobreviver cansa. Uma noite de domingo, depois de mais uma discussão, ele me empurrou com força contra a parede. Eu caí e bati a cabeça na quina da mesa. Senti o gosto metálico do sangue e uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Aquela sensação de que tudo o que eu aguentei por anos estava me queimando por dentro. Ele ria. "Vai chorar de novo, Antônia. Você só serve para isso mesmo." E eu perdi o controle. A mão foi até a cozinha sozinha. Peguei a faca. E quando percebi, ele já estava no chão. O barulho do corpo caindo foi o som mais alto que já ouvi na vida. Depois, silêncio. Um silêncio que parecia gritar. Lembro de ter caído de joelhos, tremendo, gritando o nome dele, tentando estancar o sangue, mas já era tarde. Tudo o que restava era o som do relógio da parede. E as vozes. As vozes dentro da minha cabeça dizendo: "Você matou o homem que dizia te amar." A polícia chegou rápido. Algum vizinho ouviu os gritos. Não resisti, não fugi, não menti. Apenas repeti o que disse desde o começo. Foi um impulso. Eu não queria. O julgamento foi curto. Disseram que foi crime passional. Que eu era perigosa. Que uma mulher que mata o marido não pode mais ser considerada vítima. E assim, fui condenada a 16 anos de prisão. No dia em que cheguei à penitenciária, a primeira coisa que vi foi um portão de ferro enorme se fechando atrás de mim. O som ecoou por todo o pátio, como se o mundo tivesse me virado as costas. O cheiro era de mofo, desinfetante barato e desespero. As paredes eram de um cinza sujo, descascado, como se até elas tivessem desistido de tentar parecer algo mais. Eu seguia uma agente penitenciária que nem olhava para mim. Apenas caminhava, batendo as chaves contra a coxa, indiferente à minha existência. Passamos por corredores estreitos, onde mulheres me olhavam com curiosidade,
desconfiança e um certo tipo de pena. Algumas gritavam. Outras riam. E eu só queria desaparecer. Quando chegamos à cela 13, a agente destravou o cadeado com um movimento mecânico e disse, sem emoção: "É aqui. Porta fecha às 9. A cela que me deram era pequena, úmida, com 4 beliches de ferro enferrujado e uma janela minúscula que mal deixava a luz entrar. Havia 6 mulheres lá dentro. Algumas deitadas, outras sentadas no chão, uma delas fumando um cigarro que parecia ter sido dividido várias vezes. Todas pararam o que estavam fazendo quando eu entrei. Aquele silêncio pesou mais que qualquer palavra. Eu senti meu coração acelerar. Não sabia se devia falar, se devia me sentar, se devia pedir licença. Apenas fiquei ali, parada, com minha trouxinha de roupas velhas nas mãos. Uma mulher baixa, de cabelos curtos e olhar cansado, apontou para um beliche vazio no canto. "Esse é seu. Não tem colchão decente, mas é o que tem." Eu caminhei devagar até lá, sentei na cama dura e gelada, e abracei meus joelhos. Queria ser invisível. Mas ali dentro, ninguém é invisível. Ali dentro, todo mundo vê tudo, inclusive o que você tenta esconder de si mesma. Na primeira noite, eu não consegui dormir. O som era constante, mulheres resmungando, alguém chorando baixinho, o rangido das camas, passos dos guardas ecoando pelo corredor. E as vozes. Vozes que pareciam vir de todos os lados. Eu tentava me encolher, desaparecer debaixo do lençol fino, mas não tinha como escapar. Uma voz rouca, da cama de cima, sussurrou: "Não chora, novata. Aqui ninguém escapa da própria cabeça." Eu engoli o choro. Não queria mostrar fraqueza. Mas por dentro, eu estava desmoronando. No segundo dia, durante o café da manhã, se é que se podia chamar aquilo de café, eu sentei no canto da mesa, sozinha. Uma das mulheres veio até mim. Era a mais velha. Cida. Ela tinha quase 70 anos, cabelos brancos mal cortados, rugas profundas no rosto e um olhar que parecia ter visto tudo o que há de pior na vida. Cida se sentou ao meu lado, sem pedir licença, e disse: "Você tem cara de quem ainda não entendeu onde tá." Eu não respondi. Apenas olhei para baixo. Ela continuou: "Aqui dentro, a gente aprende que o tempo não perdoa, mas Deus sim. O problema é a gente se perdoar também." Aquilo ficou martelando em mim. Nos primeiros meses, eu me recusava a conversar. Ficava em silêncio, só ouvindo. Com o tempo, comecei a conhecer cada uma das mulheres que dividiam aquele espaço comigo. Havia Lena, uma moça de apenas 24 anos, condenada por matar o padrasto que a violentava desde os 12. Ela não falava muito. Passava os dias desenhando no chão com pedaços de carvão. Desenhava pássaros. Sempre pássaros. Uma vez, perguntei por quê. Ela me olhou com os olhos vazios e disse: "Porque eles podem voar. E eu nunca pude." Havia Joana, que vivia repetindo versículos da Bíblia, mesmo quando apanhava das guardas. Ela tinha um caderno velho onde anotava salmos completos, decorados. Às vezes, à noite, ela lia em voz alta: "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará." E todas nós, mesmo as que não acreditavam, ouvíamos em silêncio. Porque aquelas palavras traziam uma paz que nada mais ali dentro conseguia trazer. Havia Sueli, presa por roubar comida para alimentar os 3 filhos depois que o marido sumiu. Ela pegou 8 anos. 8 anos por um pacote de arroz, feijão e leite em pó. Sueli chorava toda noite. Dizia que os filhos tinham sido levados pro abrigo e que ela não sabia se um dia os veria de novo. E havia Cida, a mais antiga de todas. Presa há mais de 20 anos por um crime que ela nunca contava direito. Mas todo mundo sabia que tinha sido em defesa da filha. Cida era a voz da razão na cela 13. Ela acalmava as brigas, dividia o pouco que tinha, ensinava a gente a sobreviver sem perder a alma. Numa dessas noites, quando todas já estavam deitadas, Cida começou a cantar baixinho. Uma cantiga antiga, de roda, que minha mãe cantava quando eu era criança. E uma por uma, as mulheres começaram a acompanhar. Naquela noite, percebi que a cela 13 não era só um lugar de castigo. Era um lugar de resistência. Os meses passaram devagar. Cada dia parecia durar uma semana. Cada semana parecia um ano. Eu ainda me via como um monstro. Ainda ouvia a voz do Roberto ecoando na minha cabeça. Ainda sentia o peso da faca na minha mão. Ainda via o sangue.
Mas as vozes começaram a mudar o som dentro da minha cabeça. A cela 13 virou uma espécie de confissão coletiva, onde cada uma de nós deixava um pedaço do peso que carregava. Numa dessas tardes, Lena me perguntou: Antônia, você acha que a gente nasce ruim ou fica ruim? Eu pensei por um tempo e respondi: eu acho que a gente nasce vazia. E o mundo vai enchendo a gente, com amor ou com dor. E quando a dor enche demais, a gente explode. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu com a cabeça. Foi Joana quem trouxe o caderno. Ela ganhou de uma voluntária do grupo de leitura que vinha uma vez por mês. Joana me entregou e disse: escreve o que você sente. Porque se você guardar tudo dentro, vai apodrecer junto com você. Comecei a escrever naquele caderno. Escrevia tudo: medo, arrependimento, culpa, raiva, esperança. Às vezes, lia em voz alta, e as outras mulheres ficavam em silêncio, escutando como se fosse uma oração. Escrevi sobre minha infância, sobre minha mãe, sobre Roberto, sobre o crime, e sobre o vazio que eu sentia agora. Escrevi: eu não sei se ainda sou humana. Eu não sei se mereço perdão. Eu não sei se um dia vou conseguir olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma. Mas eu sei que, aqui dentro, entre essas mulheres quebradas, eu encontrei algo que nunca tive lá fora: verdade. Quando terminei de ler, Cida estava chorando. Ela veio até mim, me abraçou forte e disse: você já começou a se perdoar, Antônia. Você só ainda não percebeu. Com o tempo, fui me acostumando com a rotina. Acordávamos às 6 da manhã com o som estridente de um apito. Lavávamos o rosto com água gelada numa pia rachada. O café era pão duro, café ralo e, quando havia, uma banana quase podre. Depois, íamos pro pátio. Algumas mulheres jogavam bola. Outras apenas sentavam no sol, em silêncio, como se estivessem tentando lembrar como era ser livre. Eu passei a ajudar no refeitório. Descascava batatas, lavava panelas, servia as refeições. Era um trabalho pesado, mas me mantinha ocupada. E ocupada, eu pensava menos. À tarde, quando voltávamos para a cela, algumas mulheres dormiam. Outras bordavam. Lena desenhava. Joana lia a Bíblia. E eu escrevia. Numa dessas tardes, Sueli me pediu para escrever uma carta para os filhos dela. Ela não sabia ler nem escrever direito. Ditou cada palavra, chorando. Meus filhos, a mãe de vocês ama vocês mais que tudo nesse mundo. Eu errei, eu sei. Mas foi por vocês. Tudo o que eu fiz foi por vocês. Não esqueçam de mim. Por favor, não esqueçam de mim. Quando terminei de escrever, ela beijou a carta como se fosse um tesouro. A partir daquele dia, comecei a escrever cartas para todas as mulheres que não sabiam. Cartas para filhos, para mães, para irmãos. Palavras que talvez nunca fossem lidas, mas que precisavam ser ditas. Houve uma noite que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira. A lua entrava pela janelinha da cela, iluminando o espaço com uma luz fraca e azulada. Todas estávamos acordadas. Não sei porquê, mas ninguém dormia. Foi Lena quem começou. Ela falou pela primeira vez sobre o que aconteceu. Contou sobre os anos de abuso. Sobre como tentou pedir ajuda e ninguém acreditou. Sobre o dia em que ela simplesmente não aguentou mais. Quando terminou, estava chorando. E todas nós chorávamos com ela. Joana foi a próxima. Contou que matou o marido que batia nela e nos filhos. Que um dia, ele chegou bêbado e disse que ia matar a filha mais nova. E ela pegou uma panela de ferro e acertou a cabeça dele. Sueli contou sobre a fome. Sobre ver os filhos chorando pedindo comida. Sobre entrar no mercado tremendo, sabendo que ia ser presa, mas não aguentando mais ver os filhos passarem fome. E então, todas olharam para mim. Eu respirei fundo. E contei tudo. Contei sobre Roberto. Sobre o medo. Sobre o ódio. Sobre o momento em que perdi o controle. E sobre o arrependimento que me consumia todos os dias. Quando terminei, Cida segurou minha mão e disse: nós não somos os nossos piores dias, Antônia. Nós somos tudo o que viemos antes e tudo o que podemos ser depois. Naquela noite, a cela 13 deixou de ser uma prisão. Virou um santuário. Nos meses seguintes, comecei a ensinar as mulheres que não sabiam ler. Usava pedaços de papel, carvão, qualquer coisa que desse para escrever. Ensinava as letras,
as palavras, os nomes. Ver uma mulher de 50 anos escrevendo o próprio nome pela primeira vez era uma das coisas mais lindas que eu já tinha visto. Cida dizia: "Você tá devolvendo ao mundo o que tirou dele, Antônia. Isso é redenção." Eu não sei se era redenção, mas era esperança. À noite, quando todas dormiam, eu ficava acordada ouvindo as respirações. E me lembrava das palavras de Cida. A liberdade não começa quando o portão se abre. Começa quando a alma se perdoa. E aos poucos, eu comecei a acreditar nisso. 6 anos se passaram. 6 longos anos ouvindo as vozes da cela 13. Mas, de alguma forma, elas deixaram de ser um tormento. E se tornaram companhia. Na manhã em que o carcereiro me chamou, dizendo que meu nome estava na lista de liberdade condicional, minhas pernas fraquejaram. Eu já não sabia se estava pronta para o mundo, ou se o mundo ainda tinha um lugar para mim. As outras mulheres me abraçaram uma a uma. Lena me deu um dos desenhos dela, um pássaro voando. Joana me deu um versículo escrito à mão. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Cida segurou minhas mãos com força e disse: "Lá fora é outro tipo de prisão, Antônia. Mas agora você sabe que a chave tá dentro de você." Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. Quando saí, o sol me pareceu forte demais. O ar tinha cheiro de liberdade, mas também de medo. Eu não tinha para onde ir. Minha mãe já havia falecido, e os vizinhos me olhavam com desconfiança, como se eu fosse um fantasma de um passado que ninguém quer lembrar. Arrumei um trabalho simples numa lavanderia. No começo, era só silêncio e olhares atravessados. Mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber que eu não era o que diziam os papéis. Eu era alguém tentando reaprender a viver. Eu não buscava mais ser a Antônia de antes. Aquela morreu junto com o crime. Hoje eu só queria ser alguém em paz. Às vezes, à noite, quando deito cansada, ainda ouço as vozes da cela 13. Mas agora, elas não me assustam. São vozes que me lembram de onde vim e o que aprendi. Vozes que me dizem: perdão não é esquecer, é aceitar que o passado não manda mais em você. Certa tarde, voltei ao presídio. Não como detenta, mas como voluntária. Levei livros, papéis e canetas. Quando entrei na cela 13, o cheiro era o mesmo. As paredes, as mesmas. Mas as mulheres eram outras. Rostos novos. Dores novas. Mas os mesmos olhos, aquele olhar de quem já perdeu tudo. Elas me olharam com desconfiança e medo. E eu disse: eu sou Antônia. Vivi na cela 13. E hoje venho dizer que vocês ainda podem recomeçar. Uma delas, bem jovem, começou a chorar. Ela perguntou se eu achava que Deus perdoava qualquer coisa. Eu segurei a mão dela e respondi: se Deus me perdoou, minha filha, é porque Ele não olha o que a gente fez. Ele olha o que ainda podemos ser. Desde aquele dia, passo meus domingos lá, ouvindo novas vozes. E, de alguma forma, sinto que cada história que escuto apaga um pouco da dor da minha. A cela 13 continua existindo. Mas agora, ela é também um santuário de redenção. Um lugar onde mulheres quebradas descobrem que podem ser reconstruídas. Hoje, aos 61 anos, não me defino mais pelo crime que cometi, mas pela mulher que me tornei. E se alguém me perguntar quem eu sou, direi com calma: sou Antônia. Vivi o inferno, mas encontrei o céu dentro das grades. E as vozes que antes me assombravam, agora me guiam. Vozes da cela 13 é uma história sobre culpa, perdão e recomeço. Porque às vezes, a liberdade não começa quando o portão se abre, mas quando a alma finalmente se perdoa. Conte nos comentários. Você acredita que é possível mudar, mesmo depois do erro? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder novas histórias que nos fazem pensar. Até a próxima, fiquem com Deus.